Amados, quero apresentar um vídeo, um condensado de um vídeo do plano final de Deus, desde a volta de Jesus Cristo até a eternidade futura. Em teologia, o termo escatologia significa o estudo das últimas coisas e trata das verdades bíblicas, dos acontecimentos ligados à volta de Jesus Cristo, à história da humanidade e o reinado eterno de Jesus Cristo com a sua igreja. Muitas são as opiniões a respeito da volta de Jesus Cristo, se ela entre teólogos e entre estudiosos da Bíblia, que dizem que uns são de opiniões que Jesus voltará antes da tribulação, isto é, pré-tribulacionistas. Outros são de opiniões de que Jesus voltará pós-tribulação, e ainda alguns são de opinião de que Jesus voltará no meio da tribulação. São opiniões das mais variadas possíveis, mas todos eles concordam em 5 pontos especiais. O primeiro deles é que Jesus voltará. O segundo deles é que haverá ressurreição dos mortos. O terceiro é que Satanás será julgado e condenado. E o quarto é que haverá julgamento dos ímpios. E o quinto, que haverá um lugar de paz e um lugar de tormento. Agora vamos passar para esse mapa e esclarecer algumas coisas importantes. Antes de entrarmos propriamente para os acontecimentos do fim de todas as coisas, quero dizer alguma coisa a respeito desses 2 quadros, isto é, onde estão os que morreram em Cristo Jesus. Estão no lugar chamado paraíso. Eles ressuscitarão e irão para os céus. E os que morreram condenados porque não aceitaram Jesus estão no lugar de tormento. Jesus conta uma parábola muito importante a respeito desses 2 locais. Em Lucas capítulo 16, 19 a 31, Jesus conta a parábola do homem rico e de Lázaro. Ambos morreram, Lázaro foi para o paraíso e o homem rico foi para um lugar de tormento. E lá estando no lugar de tormento, o homem rico pediu que Lázaro molhasse o dedo na ponta da água e colocasse na sua língua porque ele estava de sofrimento. Então o Senhor disse, não, de sorte que os de cá não podem passar para lá, nem os de lá podem passar para cá. Isto posto, conhecido isto, vamos então entrar propriamente agora em todos os acontecimentos finais da volta de Jesus Cristo e do plano de Deus. Devo dizer que depois que Jesus morreu, nós estamos vivendo este período que se chama o período da graça. Houve outros períodos, mas este é o chamado período da graça. Quando Jesus voltar, Jesus vai voltar nos ares, acontecerá o seguinte, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 16, que os mortos em Cristo Jesus, isto é, os que estão aqui, ressuscitarão primeiro e estarão com o Senhor nos ares. E nós, os que cremos no Senhor Jesus, seremos arrebatados e estaremos com todos e com o Senhor nos céus. E nesse período, então, nós passaremos para o tribunal de Cristo. Você pode perguntar, mas o que é o tribunal de Cristo? Em 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso. 5:10. Não é um tribunal para ser julgado, mas é um tribunal para ser recompensado. Isso está acontecendo com os que foram arrebatados, com os cristãos nos ares. Agora vamos voltar para a terra e verificar aqui a respeito desse quadrado que é o período de tribulação. O profeta Daniel diz que esse período é um período de 7 anos, né, dividido em 3 anos e meio.
depois que os cristãos foram arrebatados, houve um desconforto tremendo aqui na terra. Aqui é a terra, maridos procurando suas esposas, esposas procurando seus maridos, filhos procurando os pais, pais procurando os seus filhos. Desconforto total. Acidentes, incidentes, mortes, fome, doenças, medo, tensão, tudo isso toma conta do ser humano. E aí então tem o início do período aqui na Terra chamado tribulação. Como eu disse, são 7 anos, dividido em 3 anos e meio, em cada período, conforme profecia de Daniel. E aqui, então, o apóstolo Paulo fala também que surgirá um personagem, pelo poder de Satanás, um líder que enganará toda a humanidade. O anticristo, também chamado a besta. O anticristo eliminará todas as guerras. Não haverá mais guerra, haverá paz na terra. O anticristo provocará a união de árabes e judeus, de sorte que ambos vão poder dançar e cantar juntos. Haverá realmente uma só religião. Ele introduzirá uma religião global. Um namoro do anticristo com os judeus será algo em que os judeus dirão, esse é o Messias verdadeiro. E nesse momento, o anticristo coloca a sua marca, 666. E nesse mesmo período surge o falso profeta, que é o terceiro personagem da trindade satânica. Satanás, anticristo, falso profeta. Nós vimos isso em Apocalipse 13:13. E esse personagem satânico vem com o poder de fazer milagres. E nesse mesmo período, os judeus já construíram o terceiro templo. Atualmente não existe o terceiro templo. Mas, como eu falei no meu vídeo anterior sobre sinais, nós estamos vendo que os judeus estão voltando para a sua terra, os judeus já estão preparados com vários móveis e utensílios e roupas para a construção do templo. E o falso profeta, exatamente nesse final dos 3 anos e meio primeiros aqui, ele pede adoração ao anticristo. E Paulo também fala isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. E nesse período, os judeus despertam e negam a adoração ao anticristo, porque eles dizem adorar tão somente a Deus. Portanto, nesse momento em que o falso profeta pede adoração ao anticristo, os judeus são despertados e se cumpre a profecia de Daniel. Os 3 primeiros anos e meio são de paz, mas os 3 anos e meio posterior, o anticristo apresenta as garras, as suas garras, e rejeita tudo que é vindo da parte de Deus. E conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 1 a 8, nós vemos que os 144 judeus reconhecem Jesus Cristo como o verdadeiro Messias que eles negaram até então. E aí, ele se constitui uma força contra o anticristo em todo o mundo, mas especialmente em Israel. Nesse período também haverá salvação. Haverá salvação para os gentios que se converterão, mas debaixo de um grande sofrimento, debaixo de uma grande dor. E eles serão os defensores do reino do Senhor. Sabe, queridos, amados, depois que a igreja foi arrebatada, houve fome da palavra de Deus.
muitos procuraram a palavra de Deus. Muitos procurarão a palavra de Deus, se cumprindo a profecia de Amós, capítulo 8, versículo 11 a 13. Igrejas serão construídas, busca de pregadores, busca de interesse da palavra haverá em muitos lugares. E nesse período também surgirão duas testemunhas, testemunhas de Deus, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 3 a 12. E essas testemunhas virão anunciar muito mais severidade do juízo de Deus e, consequentemente, trarão um medo, uma inquietação aos seguidores do anticristo, ou seja, a besta. E essas duas testemunhas aparecem com o poder de Deus, glória a Deus. Mas serão mortos pela besta, pelo anticristo. E os seus corpos ficarão em exposição durante 3 dias e meio em praça pública. Todos os povos, todas as nações, todo ser humano estará vendo esses corpos. Mas, depois de 3 dias e meio, eles ressuscitarão e subirão aos céus. Interessante que há bem pouco tempo, se nós estivéssemos estudando isso, nós íamos dizer, mas como? Como que aparecerão para todas as nações, para todos os povos, para todo o ser humano? Mas Deus é maravilhoso. E nós estamos vendo que já há alguns anos se introduziu a televisão e todos nós podemos ver. Já há alguns anos os satélites existem, já há alguns anos a teologia tem progredido de uma forma tremenda que isso pode se cumprir tranquilamente. Portanto, a paz que o anticristo tinha trazido na terra toma uma reviravolta geral. O império da besta começa a se sentir derrotado. Com isso, as igrejas cristãs são perseguidas. Com isso, as igrejas são fechadas. Com isso, os cristãos são presos e muitos deles são decapitados, conforme Apocalipse, capítulo 7, capítulo 6, versículo 9. Então nós verificamos que realmente as coisas acontecem agora como Deus preparou. Nesse período, Deus começa a mostrar para toda a humanidade que as promessas do anticristo e da besta eram promessas mentirosas, falsas. Israel torna-se a maior vítima. E Jerusalém, a capital de Israel, se torna um campo de batalha chamada Batalha do Armagedão. Todos os governos se voltam contra Israel, contra o povo de Deus. E aí, então, Israel reconhece Jesus Cristo como o Messias verdadeiro, aqueles que eles estavam esperando. Chega aí, então, nesse período de 3 anos e meio, a ira de Deus. Começa aí a ira de Deus, uma série de juízos da parte de Deus. E nós vemos em Apocalipse que começam os juízos das 7 taças, os juízos dos 7 flagelos, o juízo dos 7 selos. E com ela, na terra, há muita fome, há muito terremoto, há doenças incuráveis. O mar se transforma em sangue. E o calor é tanto que é insuportável as pessoas aguentarem. E o império do anticristo começa a fracassar. E a besta, furioso, diz ainda, desafia a Deus, dizendo, quem é igual o anticristo, a besta? E Deus aceita o desafio e diz, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo e verdadeiro. E agora, diante do que aconteceu, vamos voltar para o céu, para ver o que está acontecendo com o povo de Deus. E aí nós vemos
as bodas do Cordeiro, conforme a palavra de Deus diz em Apocalipse. As bodas do Cordeiro é Jesus Cristo, o noivo, recebendo a igreja como a noiva e fazendo aquele culto sublime que ele havia dito em Lucas capítulo 22, preparado para a ceia. Porque em Lucas 22 ele mesmo disse, essa é a última ceia que eu tenho com vocês, mas nós teremos uma ceia sublime lá nos céus. E é aí mesmo que se realiza. E, amados, isso daí, agora, nós verificamos volta de Cristo. É uma segunda fase da volta de Cristo. Aqui foi uma primeira fase, quando Jesus veio e arrebatou a igreja. Aqui já é a segunda fase. Quando Jesus, com a sua igreja, com os santos, em cima, montado num cavalo branco, ele volta para o julgamento das nações, conforme Apocalipse. E nesse mesmo período, há uma outra ressurreição. Em Apocalipse 6:9, aí acontece a ressurreição daqueles que morreram em Cristo Jesus, que foram decapitados nessa região dos 3 anos e meio da grande tribulação. Então nós vemos que essa é a ressurreição daqueles que pereceram aqui nesses 3 anos e meio. Após isso, nós verificamos que há um período chamado milênio, onde nós encontramos em Apocalipse Satanás é preso por 1000 anos, e aqui o Senhor reina o seu justo ministério. Depois, então, Satanás é solto, e nós verificamos que no Apocalipse capítulo 20, versículo 10, se vocês lerem, vocês vão verificar que Satanás é lançado no fogo eterno, isto é, no inferno. E haverá então a última ressurreição. Mas vocês podem dizer, mas que última ressurreição? Houve uma aqui, houve outra aqui. Percebam que aqui ressuscitaram aqueles que morreram em Cristo Jesus e estiveram com o Senhor nos ares. Aqui morreram aqueles que foram decapitados na grande tribulação. E aqui estão recebendo a ressurreição aqueles que estavam aqui nesse lugar de tormento, que não aceitaram Jesus como seu Salvador. E eles, no grande trono branco, eles são julgados, e como eles não estão no livro da vida, eles são lançados para o fogo eterno junto com Satanás. E aí então, nós teremos a eternidade futura. Em Apocalipse diz que nós teremos novos céus e nova terra. E aí então nós estaremos vendo que Deus estará completando todo o seu plano final. Amados, este é um vídeo condensado, como eu falei, mas breve eu estarei apresentando um outro vídeo. Mas o que eu quero é que realmente você divulgue esse vídeo para outros amigos nas redes sociais, de sorte que muitos possam vir a conhecer os grandes acontecimentos que estão sendo preparados para aqueles que creem no Senhor e para sofrimento daqueles que não creem no Senhor. Portanto, fica aqui o meu convite para que você assista no meu próximo vídeo, que será muito mais pormenorizado. Se alguma peça ficou fora, com certeza depois desse vídeo essa peça se encaixará e você entenderá muito melhor, porque eu estarei apresentando essa peça com esse vídeo com todos os versículos, com vídeos, com fotos, para que haja um entendimento maior. Queira Deus que possa realmente falar aos seus corações e vocês possam difundir esse vídeo a outras pessoas. E assim também muitos possam vir a assistir o nosso próximo vídeo. E que nós estejamos não só esperando a volta de Jesus Cristo, não só crendo na volta de Jesus Cristo, mas sobretudo estejamos preparados. Que Deus realmente se digne abençoar a todos nós
para a glória dele. Amém.